Pessoal, vamos dar início aqui, né, a mais uma unidade curricular do curso técnico em mecânica de vocês, né? Então, antes de eu mostrar aqui o ambiente virtual de aprendizagem, deixa eu compartilhar minha tela aqui que vai ficar mais fácil. Então, pessoal, vocês estão aqui, né? Então, a metodologia de ensino aqui do Senai, né? Ele é dividido a estrutura curricular do curso entre módulos, certo? E cada módulo ele tem ali sua unidade curricular, tá? Pessoal, vocês estão me escutando? Dá um joinha aí só para eu saber que a qualidade do áudio tá bacana. Não, beleza. Então, pessoal, vocês estão fazendo o curso técnico em mecânica, né? O curso técnico em mecânica ele é dividido em quatro módulos, correto? Então a gente tem o módulo básico com as unidades curriculares de fundamento de mecânica e fundamentos da usinagem, certo? A gente está atualmente entrando agora nessa UC, né? Nessa unidade curricular aqui de fundamentos de usinagem. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Então a gente está bem aqui, né? Nessa parte aqui na unidade de fundamentos de usinagem. Depois, né? Os próximas unidades curriculares de você já vai ser os processos de fabricação convencional. Depois vamos ver aqui a parte dos processos de fabricação CNC, né? Que é com controle numérico. Depois, né? Entrando aqui no módulo específico 2, a gente vai ver as partes de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos e automação de processos industriais, certo? E o último módulo do curso, ele vai ficar ali, né, reservado, destinado para o desenvolvimento de projetos mecânicos, que é onde a gente vai ter uma noção ali das propriedades mecânicas dos elementos, né, como dimensionar os componentes para determinada aplicação, realmente a parte ali de projeto dos equipamentos mecânicos, certo? Então, né, a gente está entrando aqui em fundamentos da usinagem. Essa unidade curricular, ela iniciou na semana passada, né, no dia 4, certo? E ela vai aqui, né, até o dia 25 de agosto. Então, nesse período aí, vocês vão ter um intervalo de férias, né? Vão ter um descanso aí. E depois a gente retorna. Ou seja, então hoje a gente está tendo nosso primeiro encontro aqui, né? Nossa primeira aula, dia 10/6. E a gente vai aqui junto, né, até o dia 24/6. E aí vocês entram um período ali de recesso, né? A unidade entra um período de recesso. Depois a gente retorna no dia 22/7, tá? Então, pessoal, acredito que vocês já estejam ambientados, né, na plataforma. Então, aqui vocês vão encontrar tudo o que precisam para a trilha acadêmica de vocês, né? Pontos importantes a se atentar aqui dentro do ambiente virtual de aprendizagem quando vocês realmente abrem, né, a interface aqui da plataforma. Os cronogramas. Então, gravem, né, fiquem atentos com essas datas, certo? Então, nessa unidade, a gente tem quatro atividades avaliativas aqui, certo? Sendo as três primeiras valendo 12 pontos e a última ali valendo 13 pontos, certo? Então, vocês vão ter aqui, ó, até o dia 25/8 para poder enviar essas atividades. Só que lembre, né, que quanto antes vocês mandarem, mais rápido eu consigo corrigir e se precisar de alguma alteração, alguma adaptação, eu consigo, né, sinalizar para vocês, vocês ajustam o que for necessário e mandam de novo ali sem prejuízo da nota, tá? Então, pessoal, os dias, né, dos nossos encontros aqui, né, a data das nossas web aulas, certo? Então, vão ser sempre às terças-feiras, certo? Das 19 às 19h55. E outro ponto muito importante é se atentar aqui às datas, né, para os encontros presenciais. Então, nesse sábado agora, né, dia 14/6,
vocês já vão ter um encontro presencial, certo? Então, não percam esse momento. Note, né, que o peso desses momentos presenciais no somatório final da nota de vocês é alto, né? Então, realmente, é, não deixem de comparecer, né? Assim, se for faltar por por algum problema de saúde ou alguma coisa, realmente leve um atestado, explique na unidade e tente realmente não perder, né, nenhum momento presencial ali, certo? Então, pessoal, beleza. Então, vamos iniciar agora a parte aqui do nosso conteúdo em si, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês a apresentação. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui em relação à plataforma, à questão do somatório das notas? Como é que tá aí? Pode seguir para a parte do conteúdo, já iniciar aqui. Então, beleza, pessoal, vamos lá. A gente entra agora, né? Como eu disse, dentro da parte aqui dos fundamentos de usinagem, certo? Só que antes da gente falar, né, sobre usinagem, é bom a gente relembrar e entender um pouco mais, né, os conceitos de fabricação, certo? Então, o que que é, né, fabricar um produto? Então, a gente vai começar pelo básico, realmente falando aí do conceito de fabricar. Então, quando a gente fabrica uma peça, né, o ato de fabricar, ele é aquele ato ali, né, de transformar a matéria-prima em produto acabado, certo? Ou seja, eu tenho dentro da minha cadeia produtiva, né? Então, eu tenho aqui, ó, como entrada dentro dessa cadeia produtiva a minha matéria-prima, certo? Aqui dentro, né, dentro do ciclo de produção, dentro da indústria, a gente vai utilizar diversos procedimentos, diversos recursos de engenharia para que essa matéria-prima, né, ela se torne aqui bens e serviços, ou seja, ela se torne um produto acabado, certo? Então, essas etapas, né, esses processos utilizados para fazer a transformação da matéria-prima em bens e produtos, né, em um material acabado, envolve ali etapas de planejamento, conhecimento de materiais, máquinas, ferramentas e controle, né, da qualidade, certo? Então, se eu tenho uma determinada aplicação, né, então eu preciso aqui. Então, eu tenho uma aplicação, né, em que eu preciso de uma solução aqui para essa aplicação, certo? Ou seja, então, por exemplo, eu preciso lá dentro da minha indústria fazer o transporte, né, movimentação de carga pesada. Então, o meu problema, né, o que eu preciso resolver é movimentação, né, de carga, certo? E aí o primeiro passo, né? Como que eu vou fazer essa movimentação? Então, eu preciso ali ter um dispositivo, ter uma ferramenta que me permite fazer a elevação dessa carga. Então, eu vou lá, né, e preciso desenvolver, por exemplo, uma talha, uma talha elétrica, certo? Ou um pórtico, né? Vamos falar que já é movimentação de cargas pesadas. Então, a gente precisa ali de um pórtico para movimentação dessa carga, certo? Então, para eu fabricar esse pórtico, né, que seria o elemento de montagem final, eu tenho para isso, né, eu tenho que realizar a produção de cada peça, né? Então, para ter essa montagem final, eu preciso produzir as peças, certo? Que vão se unir ali em um processo de montagem, né, para gerar o meu pórtico, certo? E para eu desenvolver
essa peça, né? Eu preciso fazer o quê? Ter uma escolha de uma matéria-prima adequada, ou seja, eu preciso, né, utilizar materiais ali que consigam suportar os esforços, né, dessa movimentação de carga. Eu tenho que passar ali por processos de fabricação, né, por processos de moldagem, de forma, de formato, de controle, tanto da dimensão quanto da forma, para que essas peças se encaixem uma na outra e gere o meu pórtico ali para fazer a movimentação da minha carga. Então, note que para eu fabricar alguma coisa, tem toda uma etapa de planejamento, né? Então, primeiro, o que que esse produto vai solucionar, né? Aí, sabendo qual que vai ser o destino final desse produto, eu vou ali selecionar as minhas matérias-primas, né? Através dessa matéria-prima, eu vou saber quais os tipos de máquinas e ferramentas que eu preciso utilizar para fazer a manufatura dessa peça, certo? Eu preciso ali ter parâmetros de controle de qualidade, né, para saber se essa peça ela vai ter as dimensões finais conforme a especificação de projeto, né? Ou seja, se ela vai ter o dimensional ali conforme intervalos, né, de valores, ou seja, tolerâncias, né? Se elas vão estar dentro das tolerâncias admissíveis para o meu projeto, certo? Então, é toda uma cadeia, né? Um ciclo de produção para que essa minha matéria-prima se torne um produto acabado, certo? Então, gravem aí, né, na cabeça que fabricar é realmente esse processo de transformar a matéria-prima em produto acabado, certo? E para isso ali eu preciso ter uma variedade de processos, certo? E essa peça acabada, né, esse produto acabado, ele vai servir ali realmente para solucionar um determinado problema, né? Então ele já entra ali no ciclo de consumo, certo? Então, outro exemplo, né? Então, eu tô aqui na minha mão com uma caneta, certo? Então, vamos pensar aqui nessa caneta. Então, para eu fabricar essa caneta, o que é que eu preciso fazer, né? Eu preciso moldar esse corpo de plástico aqui, certo? Então, eu preciso fazer um processo para moldar esse corpo de plástico, certo? Eu preciso, né, passar por um processo de usinagem para fabricar, né, essa ponta aqui, essa ponta metálica, certo? Eu preciso colocar a tinta aqui dentro dessa caneta para ela conseguir escrever, né? Então, eu preciso montar essa carga de tinta e depois, no final, né, integrar isso tudo em um produto, que no caso é a caneta, né? Preciso verificar se essa caneta aqui, ela atende aos requisitos de projeto, né? Então, se ela está de acordo com o que foi projetado, se ela está de acordo com o uso final dela, né? E se ela vai realmente ali gerar a satisfação do meu cliente, né? E aí eu preciso integrar tudo isso em um produto funcional, né, e confiável, certo? Então, isso é o processo de fabricar, né? E quando a gente fala, né, dos processos de fabricação, né, são todas essas operações ou técnicas que a gente usa para transformar, né, o material bruto em produtos com formas, dimensões e propriedades específicas, né? Então, eles podem ser agrupados, né, em processos com alteração de forma, ou seja, então aqui eu tenho uma alteração na geometria do meu material, certo? Então eu tenho realmente uma alteração na geometria dessa peça, eu altero a forma dela e esses processos com alteração de forma, né? Eles se subdividem em processos com redução de massa, certo? Processos em que eu tenho a conservação dessa massa e processos de aumento de massa, né? O que seria isso? Processo de redução de massa, né? São os processos de usinagem, certo? Então, os processos de fabricação de usinagem, eles têm por característica a remoção, né, de material para chegar na forma final. Ou seja, eu preciso remover um material, né, um sobremetal, ou dependendo, se for um plástico, eu preciso
remover o excesso de material para que eu tenha, né, meu produto com a geometria, né, com as dimensões adequadas, certo? Os nossos processos de fabricação sem a remoção de material, né? A gente tem ali os processos de conformação, certo? Dentro dos processos de conformação, eu utilizo, né, a energia mecânica para que minha matéria bruta, né, adquira o formato final, certo? Então, no processo de conformação, eu faço minha matéria-prima se tornar um produto acabado, né, para determinada finalidade, sem que para isso eu precise remover material, certo? E eu tenho ali os nossos processos com aumento de massa, né? Ou seja, processo de soldagem, por exemplo, ou os processos de manufatura aditiva. Quando eu tenho aí, né, tá em alta os processos de impressão 3D. O que que seria isso? Seria ali, né, eu depositar através desses processos material, né, sobre um outro. Então eu tenho o meu material de base e aí eu venho e com o meu elemento, né, com o meu material de adição e faço ter um processo, uma transformação ali para que eu deposite esse material de adição sobre o meu material de base, certo? E a gente tem, né, os processos de fabricação sem alteração da forma. Então eu mantenho ali, né, a geometria inicial da peça e passo, né, por processos, por exemplo, de tratamento térmico. Esses processos de tratamento térmico servem para a alteração, né, das minhas propriedades mecânicas. Ou seja, se eu tenho, né, determinado peça, né, que ela vai ter uma finalidade, né, após os processos que exijam propriedades mecânicas características, né, por exemplo, como a dureza superficial, então eu preciso, por exemplo, de uma engrenagem que vai trabalhar com esforços mecânicos ali de contato, né? Eu passo ali por tratamentos térmicos para que eu consiga adquirir as propriedades necessárias daquele material, certo? Então eu passo, né, por tratamentos ali em que tem a modificação da temperatura da minha peça, né? Então eu controlo, por exemplo, a elevação da temperatura da minha peça e o resfriamento, de modo que a gente consiga ali, né, ter ao final do processo as propriedades mecânicas necessárias, certo? E os nossos tratamentos superficiais, ou seja, onde eu passo ali, né, a ter um controle das rugosidades superficiais da minha peça. Ou seja, no tratamento superficial, eu garanto ali, né, uma certa tolerância de rugosidade da minha peça, né, a depender do tipo, né, de aplicação que eu tenho. Se eu precisar de uma montagem com controle muito preciso, né, com ajuste muito preciso, eu passo ali, né, por um processo de tratamento superficial para que a minha superfície, né, a minha área ali, ela tenha as características necessárias para aquela montagem. Ou se for um material, né, que a beleza dele, digamos, importa, né? Por exemplo, quando a gente fala de móveis, de luxo, em que realmente a superfície, a beleza da peça importa, a gente tem ali, né, um controle da rugosidade dessa peça para que todas aquelas marcas, né, dos processos de usinagem, dos processos anteriores, as marcas, os sulcos, né, todas aquelas cavidades, as crateras na superfície da minha peça se tornem ali invisíveis a olho nu. Então eu passo por tratamentos superficiais para garantir, né, realmente esse controle ali de rugosidade da peça, certo? Então esses processos eles são fundamentais para eu conseguir produzir peças em massa, né? E garantir ali características mecânicas, geométricas e funcionais do meu produto. É, Então, pessoal, se a gente for dar exemplos agora, né? Então, exemplos aqui do processo de conformação mecânica. Eu tenho ali, né, alteração de forma de metais, por exemplo, utilizando forças mecânicas
de compressão ou de tração, né, como a laminação, como forjamento, estampagem, que é muito utilizado nas indústrias automotivas, né? Processo de soldagem, a gente tem a união de materiais por aquecimento ou por pressão, né? Ou seja, eu aplico temperatura ou pressão sobre o meu material e ali eu crio juntas, né, permanentes nas minhas peças, certo? Então isso é muito comum ali na utilização, né, na construção de estruturas metálicas. Os tratamentos térmicos, eles são processos de têmpera, né? Têmpera, revenimento, recozimento, certo? Então, eles alteram essas propriedades mecânicas dos materiais para melhorar a resistência, a dureza, a ductilidade do meu material, certo? E os processos de usinagem, né? Então, a gente tem o torneamento, fresamento, o planeamento, né? Então, são diversos processos que utilizam a remoção de material. E aí a gente começa, né, nesta disciplina, a entrar mais no processo de usinagem, certo? Então, a usinagem, ele é um daqueles subconjuntos dos processos de fabricação que consiste na remoção controlada de material, né, de uma peça bruta, para quê? Para eu obter uma forma, né, final com dimensões e acabamento desejado. Então, o processo de usinagem, ele é essencial quando a gente precisa, né, de uma precisão dimensional, certo? Ou seja, eu preciso que minha peça tenha, né, as dimensões finais mais próximas possíveis com o meu desenho. Isso é uma precisão dimensional, certo? E quando eu preciso também ali de precisão de superfície, né? Ou seja, a qualidade superficial da minha peça. Então, se a gente imaginar, por exemplo, a fabricação de um eixo mecânico, né, de um aço para ser utilizado em um motor, né? Então a gente pode começar ali, né? A gente seleciona o tipo adequado de aço, né? Ou seja, que tenha as propriedades mecânicas necessárias para minha aplicação. Selecionei a matéria-prima, né? A gente começa ali, a gente compra isso, né? Essa matéria-prima em formatos de barras cilíndricas, que a gente chama de tarugo, certo? Esse tarugo, ele vai ser usinado em um torno convencional ou em um torno CNC, onde o excesso, né, daquele tarugo, o excesso de material, o sobremetal, né, ele vai ser retirado até atingir o meu diâmetro exato, né? Que está lá no meu projeto. E o acabamento necessário para funcionar, né, corretamente ali em contato com os nossos rolamentos e com as engrenagens. Então, o processo de usinagem, né, ele nos ajuda a garantir ali que a montagem, né, que os ajustes ocorram de forma precisa, certo? Então, ao ser submetido ao processo de usinagem, a peça ele já tem ali, né, um formato definido, como eu disse, um tarugo, certo? E aí o formato dessa peça bruta, né, ele vai determinar o meu processo de fabricação, de usinagem. Ou seja, se eu preciso, né, usinar peças cilíndricas, né, eu já utilizo um processo de torneamento, por exemplo, certo? Então, note que a usinagem, né, ele confere o formato para minha peça com a dimensão e o acabamento necessário no projeto, removendo material ali em excesso, né? E esse material removido, né, esse excesso de material que é removido da peça, a gente chama aqui de cavaco, certo? Então, o cavaco realmente é esse material ali removido da minha peça, certo? Então, deixa eu falar, deixa eu ver aqui. Então, a gente já vai entrar, né, um pouco agora, nos movimentos de usinagem, certo? Ou seja, para eu remover material da minha matéria-prima, né, para que eu
removo esse excesso de material para atingir aquela minha precisão dimensional e o acabamento que eu quero, eu preciso, né, utilizar ali de máquinas, ferramentas, né, de ferramentas manuais ou de máquinas operatrizes para realizar, né, a remoção desse material, certo? E a remoção desse material, ele ocorre, né, em duas fases distintas. É a fase de desbaste, né, e a fase de acabamento da minha peça. Então, que a usinagem ela remove o material, a gente já sabe, né? Então, removendo esse sobremetal, a peça ela adquire a forma, as dimensões e o acabamento que estão especificados ali no meu desenho. Então, esse material bruto removido, transformado em cavaco, é transformado em cavaco, né? Então, os cavacos ali, eles são o quê? São essas lascas de materiais, são pedaços ou fragmentos extraídos de material para a fabricação de uma peça qualquer, né? E aí a gente tem aqui, né, o desbaste, ou seja, é a fase inicial da nossa usinagem. Ou seja, então ela é utilizada para dar forma ao meu material que ainda não passou por um acabamento definitivo. Nessa fase, né, os cavacos obtidos, ou seja, esses pedaços de lasca de material, né, o excesso desse material, eles são mais grosseiros, né? E a superfície da peça desbastada, ela apresenta ali realmente marcas profundas do meu processo de usinagem. Então, todo o processo de fabricação, né, ele deixa ali realmente marcas na superfície da minha peça. Essas marcas, às vezes, podem não ser vistas a olho nu, né? Mas quando a gente trata ali a nível microscópico, né, a gente vê que essas superfícies elas têm certas irregularidades, né? Então, quando a gente está desbastando, né, o material no primeiro processo de usinagem, como resultado, né, eu vou ter ali a minha dimensão, a minha geometria, certo? Só que a qualidade da superfície gerada não é tão boa quando eu passo ali por um processo, né, de acabamento dessa peça. Ou seja, no acabamento, a gente obtém o produto com as dimensões finais e com a rugosidade adequada, né? Lembrando que rugosidade é realmente aquelas imperfeições superficiais da minha peça, né? Então é quando eu olho, né, no microscópio ou num dispositivo que amplia realmente o meu campo de visão, né? São aquelas ondulações, aquelas irregularidades que toda superfície tem, certo? As marcas, né, que a gente chama de sulcos aqui produzidos na superfície da peça nos processos de acabamento quase não são perceptíveis a olho nu, né? E os cavacos obtidos ali, né, geralmente são finos, porque eu realmente retiro, né, uma parcela muito pequena de material, realmente para dar ali aquele ajuste fino, né, na minha peça. E aí a gente tem, né, que esse sobremetal, que esse cavaco, ele pode ser removido de forma manual, né, com auxílio de uma ferramenta de corte, por exemplo, quando a gente faz, né, o processo de limagem ali de um determinado metal. Ou seja, então com a minha ferramenta, que é a lima, né, eu passo pelo processo de limagem, onde eu vou remover material dessa peça de forma manual, né? E a remoção desse sobremetal, desse material, ela também pode ser feita de forma mecânica, né? Por exemplo, com a utilização de ferramentas, né, de máquinas que fazem essa etapa para a gente, né? Então, por exemplo, no processo de furação, ou seja, quando eu realmente faço um furo em uma determinada peça, né, eu tenho ali a minha furadeira como máquina operatriz, né, e a minha broca ali como ferramenta de corte, certo? E aí as ferramentas de corte, elas são classificadas, né, conforme a quantidade de direções de corte que ela tem. Então elas podem ser monocortantes e multicortantes. As ferramentas monocortantes, elas apresentam ali, né, barras com extremidades adequadamente afiadas, né, ou seja,
eu realmente tenho superfícies bastante afiadas para o tipo de material e o tipo de operação a ser realizada. Claro que se eu tiver um material mais duro, né, eu preciso ter aqui a minha ferramenta com outro material, né, mais duro, com a dureza maior, para que ele consiga realmente, né, gerar ali o cisalhamento da minha peça, né, sem que eu perca o fio de corte aqui da ferramenta, certo? Então, as monocortantes, né, eu estava apontando errado, as monocortantes, elas realmente apresentam aqui uma barra, né, geralmente uma direção de corte afiada para o tipo de operação e material que eu estou trabalhando. Já quando eu associo, né, diversas ferramentas monocortantes, ou seja, se eu pego várias direções dessa, afio elas, né, e combino isso em uma ferramenta, eu tenho aqui as nossas ferramentas multicortantes, certo? Então, essas ferramentas, elas têm, né, como característica ali múltiplas facas de corte, certo? Então, por exemplo, aqui no, nessa figura, né, que eu estou apontando aqui, a gente tem, né, a fresa, certo? Então, a fresa, ela é uma ferramenta, né? O processo de fresagem utiliza as fresas para fazer essa remoção de material, e aí essa ferramenta, né, a fresa em si, ela apresenta ali múltiplas facas, né, que consegue remover muito mais material durante um movimento de corte, ou seja, durante uma rotação de corte, né, cada lâmina dessa, cada faca retira um pouco de material, certo? E aí a gente entra dentro das máquinas operatrizes, né? Ou seja, aquele conjunto mecânico que é responsável pelos movimentos destinados à remoção do meu material, certo? Então, o conjunto mecânico, né, que associa esses movimentos de remoção de material é chamado de máquina operatriz ou máquina ferramenta, certo? Então, aqui na figura, né, a gente tem a ilustração de um torno mecânico, né, que é uma máquina ferramenta utilizada para executar ali operações de usinagem cilíndricas, né, seja externo ou interno, né? E a gente pode também adaptar, né, fazer adaptações relativamente simples nesse torno para que ele execute, né, outros tipos de operação, né, como processo de furação. Então, eles podem servir como furadeiras, como fresadeiras, como retificadoras e assim por diante, né? Então, a principal característica do torno é esse movimento rotativo que a gente tem aqui, né? No eixo principal aqui, né? Então, esse eixo principal que realmente transmite, né, giro aqui para minha peça, ele é chamado de eixo árvore, certo? Então, esse eixo árvore aqui, ele dá o movimento rotativo contínuo da minha máquina operatriz, né? E conjugado aqui com os movimentos de avanço, né? Então, a gente tem aqui no carro principal, é onde ficam as nossas ferramentas de corte, né? Então, esse movimento de rotação do meu torno, combinado com o movimento retilíneo aqui de avanço da ferramenta de corte, que dá a característica dos tornos mecânicos, né? Outras características que a gente pode citar aqui do nosso torno, né? É o diâmetro que a gente tem aqui dentro, né? É o diâmetro principal aqui do meu eixo árvore, do eixo principal, a distância aqui entre, né, o meu cabeçote fixo e o cabeçote móvel, certo? E a altura aqui, né, dessa ponta, que a gente chama que é a altura da ponta, né, que é a distância aqui entre o fundo da cava até o centro aqui do meu furo do eixo árvore, certo? Então, a escolha, né, de uma máquina ou de outra máquina depende ali das especificações técnicas exigidas para minha peça, tais como o formato do meu produto, qual acabamento superficial que eu vou ter, qual exatidão dimensional que eu preciso para essa peça. Então, com o auxílio, né, dessas máquinas operatrizes, a gente consegue obter ali superfícies com formatos diversos, né? Ou seja,
superfícies planas, superfícies curvas, cilíndricas, cônicas, né? A depender do meu produto final, certo? E aí a gente entra, né, um pouco dentro dos tipos de movimento. Então a gente vai ver um pouco sobre o movimento de corte, sobre o movimento de avanço e o movimento, né, de profundidade, certo? Então a gente vai aprender agora a diferenciar esses tipos de movimentos, certo? Então, o movimento de corte é aquele movimento responsável pela remoção de material da peça, né? Ele é realizado pela minha ferramenta de corte em relação à minha peça de trabalho, né? Então, observe aqui, né, que a minha ferramenta, ela está realizando, né, um movimento de corte aqui no meu eixo, né, radial da peça. Então, a minha peça, né, ao longo do comprimento dela, é chamado de eixo longitudinal. Então, se a gente chamar aqui de X, né, aqui de Y, e esse eixo de profundidade de Z, eu tenho aqui que a minha ferramenta, né, ela executa um movimento de corte, né, ao longo desse eixo de profundidade, o eixo Z, certo? Enquanto a minha peça, né, ela vai fazer um movimento de avanço, que a gente vai ver mais para frente. Só que eu posso ter ao contrário também, né? Eu posso ter a minha peça fazendo um movimento de corte em relação à minha ferramenta de trabalho. Então, aqui no torno, né, eu tenho que a minha ferramenta, ela fica fixa, né? Ela fica parada em relação ao movimento de corte. Quem executa o movimento de corte é a minha peça. Ou seja, essa peça ela está fixada lá no meu torno mecânico. O meu motor dentro do torno gera, né, uma rotação ali no meu eixo árvore. Essa rotação faz com que essa peça gire e esse movimento, né, de giro aqui é que faz a remoção do meu material, certo? E já no fresamento, a gente tem a ferramenta aqui, né, realizando um movimento rotativo, né, um movimento de corte rotativo e a minha peça ela fica parada em relação a esse movimento da ferramenta. Então, no torneamento, o movimento de corte ele é rotativo através da rotação da peça. No fresamento, o movimento de corte é também rotativo, só que agora a rotação é da minha ferramenta, né? Ou seja, da minha fresa. E no meu processo de aplanamento aqui, eu tenho que a minha ferramenta, né, realiza um movimento linear, certo? E outro exemplo, né, por exemplo, na furação, o movimento de corte é também rotativo e feito também pela minha ferramenta, que no caso é a broca. E aí a gente tem, né, o movimento de avanço. Então, o movimento de avanço é aquele movimento que desloca progressivamente a ferramenta de corte em relação à peça, proporcionando ali, né, uma continuidade do corte ao longo da superfície a ser usinada, certo? Como característica, esse movimento de avanço determina a quantidade de material removido, certo? Então, ele que determina a quantidade, né, de material removido por volta ou por curso da ferramenta, certo? E esse movimento de avanço, ele pode ser linear ou pode ser rotativo também, dependendo do meu processo, certo? Então, aqui no meu exemplo aqui do meu torno, né? Então, o movimento de avanço, ele se dá na direção aqui do eixo da minha peça, ou seja, é um movimento longitudinal aqui, né, da minha ferramenta, certo? Se eu tivesse, né, eu posso ter também processos em que o movimento de avanço, ele se dá através de eixos transversais da peça, ou seja, na direção que forma 90 graus aqui com o eixo longitudinal da peça. No fresamento, né, o avanço da peça, o avanço ele ocorre na peça, né? Ou seja, a peça pode se mover em relação à ferramenta ou a mesa, né, pode se mover em relação à fresa. Então eu tenho um movimento aqui também, né, longitudinal aqui, né, de avanço da minha peça. Em algumas situações de usinagem, né, quando eu preciso fazer movimentos ali, peças curvas, né, eu utilizo dois movimentos associados, né, dois movimentos de avanço em conjunto.
que a gente chama de movimento principal de avanço e um movimento de avanço secundário. Ou seja, então, se eu precisar fazer esse contorno aqui dessa minha peça, né? O primeiro movimento, né, eu faço realmente aqui removendo o material para conseguir determinar as extremidades da minha peça, né? Então, note que o sentido do vetor do movimento primário, né? E depois eu venho com essa ferramenta aqui, né, e faço um movimento de avanço secundário no sentido radial aqui da minha peça, para realmente remover material aqui, né, de forma curva aqui dessa peça, certo? E aí eu tenho um movimento, né, de profundidade, certo? Então, o movimento de profundidade, ele é aquele movimento que regula a minha profundidade de corte, ou seja, é ele, né, que vai definir quanto de material aqui, ó, que eu vou remover da minha peça a cada passagem, né, a cada passe da minha ferramenta. Então, o movimento de profundidade, ele difere ali do meu movimento de avanço, né, uma vez que ele é realizado a cada passe feito da ferramenta, certo? Então, aqui, ó, no meu processo de aplanamento, eu tenho o quê? Eu tenho minha ferramenta, né? Fazendo um movimento de corte nesse sentido, né? Eu tenho a minha peça realizando um movimento de avanço nesse sentido e um movimento, né, de profundidade aqui no sentido aqui de cima para baixo, definindo, né, quanto de material eu vou remover aqui. Então, é o movimento de profundidade que define a espessura do meu cavaco, certo? Então, geralmente esse movimento de profundidade, ele se dá, né, de forma perpendicular, né? Então, se eu tenho aqui, ó, a minha superfície, né, a direção da minha superfície, esse movimento de corte, né? Esse movimento de profundidade, ele se dá geralmente a 90 graus em relação à superfície da minha peça, certo? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Beleza, então vamos resumir o que a gente falou até agora, né? Então, tudo que a gente falou até agora, a gente pode resumir, né? E estabelecer as seguintes relações. Meu movimento de corte, ele gera o comprimento do meu cavaco, certo? O movimento de avanço, ele define ali a espessura do meu cavaco e a profundidade, ele define a largura desse cavaco, certo? Então, nas figuras aqui, a gente vê diversas situações em que os movimentos de usinagem estão indicados, né, de forma associada. Ou seja, no meu processo de torneamento, eu tenho aqui que a minha ferramenta, né, está girando, fazendo o movimento de corte. A minha peça, né, está girando, perdão, fazendo o movimento de corte. A minha ferramenta, ela está aqui, né, fazendo o movimento de avanço nesse sentido e definindo aqui a profundidade, né, a largura aqui do meu cavaco, né? Então, a largura de material aqui, ela está realmente o quanto ela entra, né? Quanto ela avança em relação à peça, ou seja, a profundidade de material. A gente tem aqui, né, o exemplo do processo de sangramento radial, onde eu faço aqui, né, uma certa cava no meu material, realmente removendo aqui cavaco, fazendo essa abertura aqui no meu material, certo? Ou seja, a minha peça, né, ela faz um movimento rotativo de corte e a minha ferramenta, ela faz um movimento de avanço para remover esse material, né? E aqui no aplanamento. Então, a gente viu, né, que o movimento de avanço da peça está nesse sentido, o movimento de corte da ferramenta vem nesse sentido aqui, e o de profundidade, né, ele é realmente vertical para baixo aqui, certo? Beleza, pessoal. Tem alguma dúvida? Como é que tá aí? Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente termina por aqui. Então, hoje foi planejamento que eu fiz para essa aula, a gente acabou aqui em cima do horário, né? E aí, na próxima aula, a gente volta para falar mais aqui dos processos de usinagem. Beleza?